Estudo sobre a contrária, casa 8, o eles caixão. Qual o estouram de uma significado forma da casa 8? Uma coisa é a repentina casa só 8 e para outra cobrar aquilo coisa ali, é onde o quando está caixão no caiu fora, negativo. esse Então, vem por influência domicílio. espiritual. São As assuntos nuvens, diferentes, por exemplo, elas energias são casas de ponto de diferentes. risco. Então, E onde a a carta casa cai fora 8, de seu ela vai falar domicílio, ela sobre também mudanças vibra essa involuntárias, energia. problemas que te Só que a paralisam, energia mas são das causados por cartas e circunstâncias das externas, casas, fogem ao elas seu são controle. diferentes. Tem Demissão do diferenças. trabalho, sem As você receber energias das salário e casas de ponto de direitos, risco, porque o caixão ele não só te demite, mas também toca você de lá sem teu salário do mês, sem os teus direitos. Tem também perda de motivação pela vida, desinteresse em fazer as coisas, a pessoa se desliga de tudo e fica isolada, depressiva. Quando você perde algo e essa perda é irreversível, a cruz cai aqui, nessa casa 8. E vai gerar outro caixão na soma, mostrando que não há volta por cima, não há superação. Então você não tem mais ânimo e não consegue se reerguer, recomeçar do zero, correr atrás do prejuízo. Não tem superação. Então é algo que não tem um final feliz. Não dá para você recomeçar, retomar aquilo ali. Não tem como você se reerguer. Mas também essa cruz na casa 8, com um caixão ali na soma, pode ser o final de um ciclo em que a pessoa já vem lá de trás, de meses ou de algum tempo para cá, alguns anos para cá, passando por muita dificuldade, muitas privações, muitas restrições, limitações em várias áreas da sua vida, financeira, material, profissional, familiar. Então, ela já vem há algum tempo passando por muitas restrições. E agora chega ao final desse ciclo. Caixão na casa 8 com... Caixão na casa 8, a cruz na casa 8 com caixão na soma pode representar esse final de ciclo doloroso, tá? E o rato aqui, olha o rato na casa 8 gerando o sol na soma. Um rato na casa 8. O rato, para mim, ele tem a ver com os inimigos. O urso e a serpente também, só que o urso e a serpente são inimigos isolados. Um é o masculino e a outra é o feminino. E os ratos são os inimigos juntos, em bando, aquela colônia toda junta. Pode começar com o arquétipo de uma única pessoa que tenha o rato como vibração de sua personalidade e comportamento, mas que aquela única pessoa ali que tem o arquétipo do rato, ela acaba puxando mais pessoas para aquela rodinha dela, aquela panelinha dela, incitando todo mundo contra você. Então, ratos são os teus inimigos. E o que acontece quando eles caem aqui na casa 8? Mostra, a casa 8 para mim é o fundo do poço. Tem a ver com o fundo do poço, porque o caixão fica lá embaixo, no fundo da terra, e tem a matéria em decomposição. Ou seja, a matéria em decomposição é tudo aquilo que já não tem mais volta. Já está se desintegrando, já está se decompondo. Aquilo que você é obrigado a jogar fora. Aquilo que você é obrigado, por motivo de força maior, a ter essa mudança involuntária na tua vida, de se livrar daquilo ali. De qualquer forma, você vai ter que se livrar daquilo ali. Pagar um preço e se livrar daquilo ali. E o que acontece? Os ratos, quando eles caem na casa 8, mostram os teus inimigos perdendo poder. Os teus inimigos, eles não têm mais aquela potência, porque juntos, nessa colônia de ratos, eles eram fortes. Porque o rato nunca está sozinho. Ele nunca está sozinho porque ele é frouxo, ele é medroso, ele é covarde. Ele precisa estar junto aos outros para ele se sentir melhor, para ele se sentir mais seguro, para te atacar, para ele se sentir mais poderoso. Então ele precisa dos outros, tipo, vamos dar as mãos que juntos venceremos, juntos somos mais fortes, ninguém solta as mãos. E vira aquele corpo, né? Os ratos, assim, quando eles estão em grande quantidade, por exemplo, aquele pessoal da Cracolândia. Quando eu olho para os ratos, eu lembro muito daquele pessoal da Cracolândia, lá em São Paulo,
que eu já vi vários vídeos ali, né, que eu sou obrigada a estudar essas coisas por causa das lâminas, a manifestação dos arquétipos e tal. E quando eu vejo aquele conjunto de pessoas, aquele grupo de pessoas todas lá na Cracolândia, aquilo ali é um corpo. É um corpo. Um corpo que forma uma multidão de pessoas que tem a ver com rato, com essa colônia de ratos, com vício, com a miséria, com esses planos, essas esferas baixas, né? Porque aquelas pessoas ali, elas estão presas no plano físico pelos vícios, e quando elas morrerem, fizerem a passagem delas, elas vão virar uma falange no plano espiritual baixo, né? O plano espiritual dos filhos das trevas. Então, é para lá que eles vão. E aquilo ali é um corpo gigante. Imagina a quantidade de gente que tem do outro lado, esse corpo gigante do outro lado com esses problemas, né? Então aquilo ali vai virando um corpo, e quando essas pessoas morrem, elas vão para lá. Viram uma falange lá. E aqui, nesse plano, os ratos, eles representam os inimigos. E se isso aqui representasse vícios, por exemplo, esse rato aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Se esse rato representasse vícios, aqui a pessoa perderia completamente, seria o momento dela se desconectar dos vícios, mas de uma forma dolorosa, da pior forma possível. Um exemplo aí, aquele jornalista, o Léo Dias, ele conseguiu se desconectar disso aí. Então, a pessoa consegue aqui na Casa do Caixão se desconectar disso, mas tem pessoas que quando se desconectam disso, elas já estão assim, pele e osso, né? Já estão sem os dentes da boca, porque as drogas tiram os dentes, elas já estão pele e osso, já estão assim, pagam um preço, né? E tem tudo a ver com essa Casa do Caixão, aquelas pessoas que conseguem se desconectar, mas elas já saem dali desse jeito. E na saúde, se a gente estivesse analisando esse rato aqui na Casa da Saúde, e fosse um caso assim de câncer de uma pessoa, eu já veria o câncer se espalhando todinho, né? Porque o caixão é a matéria em decomposição, então já se espalhou tudo pela matéria da pessoa, e o sol tá ali na soma, né? Quer dizer, não há mais o que fazer com o sol na soma. Se fosse sobre isso, eu veria dessa forma. Mas como aqui é uma mesa real sobre assuntos gerais e não é uma mesa real sobre saúde, então esses ratos, eles representam os inimigos. Eles representam os inimigos, aquela colônia de pessoas que vai perdendo o poder, vai perdendo, sim, a amizade entre eles, porque tá na Casa do Caixão e o sol vem na soma, então não há mais nada que possa unir eles com essa coragem, com essa força. Eles perdem a influência, eles perdem a autoridade, eles perdem todo o poder que eles tinham, seja financeiro, para usar contra você, seja por meio de contatos sociais, porque o sol tá ali, o sol é poder. Se o sol tá na soma, ele está me mostrando que essas pessoas tinham poder. Mas elas perderam o controle, elas perderam o poder, elas perderam o acesso, porque caíram na casa do fundo do poço, do caixão. Para eles chegarem a esse nível aí na casa 8, vem de todo um passo a passo lá atrás, onde eles tinham esse poder, onde eles acumulavam esse poder, porque o sol é acúmulo, o sol é o auge máximo que se pode atingir de uma conquista, de uma realização, de um acúmulo, de qualquer coisa que você esteja juntando, que você esteja ali reservando, cultivando. Então, o sol é o auge máximo do acúmulo dessas energias que você está preservando, que você está ali. Enfim, aqui com o rato aqui e o sol na soma, eles perderam todo esse poder. Não tem mais controle sobre as coisas. E aí vem a queda.
na casa do caixão. E não só a queda pela perda do poder, do direito, do controle, do acesso, não só essa perda, mas eles também se dispersam entre si, não tem mais aquela amizade, aquela conexão entre eles, porque eles estão na casa do caixão. Então acabou. E aqui na casa do rato, onde tem a montanha, gerando um caixão na soma, porque hoje estamos falando sobre o caixão, e é algo que se liga à casa 8, porque é um caixão aqui na soma da 23. Tem a montanha. A montanha está aqui na casa do rato e ela potencializa os assuntos da casa onde ela cai. Então, para mim, Cíntia, quando eu vejo a montanha cair em alguma casa, eu vejo como se aquela casa fosse, por exemplo, caiu aqui na casa do rato, eu vejo como se fossem 3 cartas do rato. Ela potencializou o rato. Então, eu já vejo como se fosse 3 lâminas do baralho do rato ali, potencializadas, uma energia tripla, entendeu? Só que eles também perderam essa força. Por quê? Porque o caixão está na soma como consequência do fato. Aquele sol lá na casa 8, ele é um sol, mas é um sol em uma casa de caixão, tá? E o caixão puxa tudo para baixo. Então, esse sol ele está sendo sugado para baixo. É como se fosse um pôr do sol, se despedindo já, perdendo a potência. É um sol, mas é um sol em uma casa negra. Tem o rato e o caixão ali. Esse sol está apagado. Esse sol ele tá caído. Ele está desmanchado. Está sem energia, sem potência. Então, é um sol que está indo embora, se despedindo. Não tem como ele se reerguer com aquela potência, se levantar, porque ele está em uma casa de caixão. E tudo que cai em uma casa de caixão é queda, é fundo do poço. Não tem como se reerguer. Não tem. E aqui, nessa casa 23, a montanha potencializou o rato, a energia do rato. Só que o problema é que tem um caixão na soma. Então, tem uma força ali paralisando essa casa 23. Ao mesmo tempo em que a montanha potencializa, o caixão paralisa. O caixão impede acesso, porque o caixão é a consequência do fato. Tudo que vem na soma é a consequência do fato. Lá na casa 8, o sol na soma é a consequência da perda do poder. Essa é a consequência do fato ali entre rato e caixão. A perda do poder, a perda do controle, a perda da influência, a perda da autoridade, a perda do acesso. A perda da liberdade de fazer as coisas como eles vinham fazendo. E aqui na casa 23, com o caixão na soma, há uma perda dos direitos, porque a montanha, ela rege isso aí. E vem o caixão ali, então paralisa eles, corta completamente isso aí. E o caixão, ele é a matéria em decomposição. O caixão, ele é a carta final. Você vê que tem a cruz e o caixão como lâminas finais do baralho cigano. Porque a cruz, ela marca o fim, mas é aquele fim de um ciclo natural de trajetória, de caminhada. E o caixão, ele marca o fim involuntário de um ciclo que você não estava programado e nem esperando, nem preparado para aquilo ali, porque para você aquilo ia continuar, ia ter continuidade. Mas o caixão é o quê? Tudo que tem a ver com mudanças involuntárias. Então ele te paralisa, ele toma as coisas da tua mão, ele pega os teus projetos e rasga, engaveta. O caixão, ele é matéria em decomposição. Ali dentro tem a matéria em decomposição. Então, ele arrasa, ele devasta as tuas coisas, os teus planos, os teus relacionamentos, as tuas amizades, os teus direitos, aqui no caso da montanha. E não tem como você continuar. Então, o caixão é uma das... o caixão e o rato, eles são as piores cartas do baralho. O urso e o chicote, eles vêm na sequência, né? Porque o urso e o chicote são cargas bem pesadas, né? Tem uma energia de agressão muito pesada. E o caixão e o rato, eles têm uma energia de agressão pesada, mas é uma energia de agressão pesada, digamos assim, invisível. Você nem sente, você não tem a pessoa ali, mas tem aquela situação agindo.
por intermédio do que aquela pessoa desencadeou, mesmo que ela não esteja diretamente ali na tua frente, mesmo que ela não esteja presente, mesmo que ela não esteja ali no mesmo espaço físico, ou na mesma cidade, ou no mesmo país. De alguma forma, ela desencadeia isso. E aqui, com o chicote e o urso, a pessoa já fica presente. Aí a pessoa já fica ali na tua cara, já tem aquela coisa assim de... Porque são elemento fogo, né? O urso é elemento fogo, o chicote é elemento fogo. Eles são destemidos, tem um destemor escancarado. Ou seja, se tiver que vir bater na porta, olhar na tua cara, falar o que tem que falar, fazer o que tem que fazer, vai ser assim, ainda que gere consequências. A serpente também, mas a serpente, ela é mais, digamos assim, ela só arranca mesmo quando ela tá revoltada. O urso já vai naquele estouro do momento, aquela coisa assim do momento. E o chicote vai quando tem que cobrar algum direito. A pessoa com o arquétipo do chicote sabe que aquilo ali é de direito, vai lá cobrar. Então, cada uma tem aí suas manifestações distintas. Cada uma com as suas manifestações, com seus arquétipos de comportamento, mas todas são perigosas. Todas agem de modo a te prejudicar, a te devastar. Todas vão por caminhos diferentes, mas para chegar ao mesmo fim, te arrasar, acabar contigo. Então, as cartas e casas de ponto de risco, elas devem ser, sim, bem estudadas para você poder ver o que está acontecendo aí na tua vida, nesse setor. Por que esse setor da tua vida está assim? O que tem que melhorar? Por qual caminho você tem que ir? O que você tem que fazer agora para lidar com essa energia, com essa pessoa, com essa situação? Você tem que entender para poder lidar com isso. E aqui estão as casas de ponto de risco, né? Hoje eu vim falar somente sobre o caixão, tá? Acabei falando até sobre o chicote, o urso que não estava nem na pauta. Mas, enfim, o caixão é uma casa pesada, tá? E também tirar as dúvidas aí sobre a cruz na casa 8, né? Que muitas pessoas têm também. A cruz na casa 8 é morte? Não, não é morte, tá? A cruz na casa 8 não tem a ver com morte, a não ser que a pessoa já esteja doente, e ela cai ali na casa 8 numa mesa real, onde você marcou saúde, onde você marcou alguma coisa ali ligada à recuperação, ou, por exemplo, uma mesa real da saúde. Se você abrir uma mesa real da saúde com todos os 36 tópicos personalizados somente para ver sobre saúde, e a cruz cai na casa 8, a pessoa vai embora. Entendeu? Se bem que para ver essas coisas de morte, eu cruzo as casas 8, 10 e 32. Eu já coloquei também aqui no canal um vídeo falando sobre essa questão de morte. O vídeo é para saber se você vai morrer. Para tirar essas coisas da cabeça da pessoa, né? Tira de uma vez isso da sua cabeça, porque às vezes uma vidente falsa falou para você, te induziu ao erro. Às vezes aconteceu ali de você também ter um sonho e ficar assim cismada com aquilo. Então tira logo isso da sua cabeça, vê aí no jogo. Eu deixei o vídeo aqui no canal para você tirar isso da sua cabeça de uma vez, tá? E hoje, com os estudos sobre as casas, sobre essa casa 8, você vê que aqui, nesse sentido específico, sobre essas caídas, a casa 8, ela está fechada para te atingir, para te atacar. Ou seja, a casa 8 não tem poder sobre você. Não tem. Onde o caixão caiu? Ele caiu na 32. Casa 32 é o quê? A casa das magias. Onde o caixão cai, ele tranca, e onde o caminho cai, ele abre. Então, o caixão trancou a casa das magias. Aqui, nesse sentido, não tem nada de casa 8. Você vê aqui que a casa 8, a casa 23, onde tem o caixão na soma, e onde o caixão caiu fora de seu domicílio, eles estão, digamos assim, eu chamo de casa limpa. Aquelas casas que não vão te atingir. São aquelas casas que não têm poder contra você. Então, nesse caso específico aqui, essa casa 8, o caixão, não tem poder sobre você. Em todas essas 3 caídas aqui,
ok? Mas onde o caixão caiu aí, na sua mesa real? Como está a sua casa 8? Quais são as somas das suas casas em que tem um caixão? Então preste atenção nisso aí para você poder começar a ficar bem alerta em relação a que setor ele está pegando e como as coisas estão fluindo na sua vida a partir daí.